De sol. Deus foi maravilhoso comigo e com todas vocês. Esse dia está lindo e eu gostaria de apresentar a vocês as pessoas que estão comigo nesse projeto. Eu sou a Lilian Duarte, eu sou a criadora desse projeto, tá? E agora, eu não sei como é que fala a palavra, para ficar na mesa, como é que fala, gente? Compor a mesa, essa é a palavra, estava difícil de eu lembrar. Então vamos lá. Eu gostaria de chamar, com muita gratidão, Rosa Roberts. Ela é a nossa terapeuta de Barra de Axis. Agora, para compor a mesa, eu vou ter que ficar botando e tirando o óculos, gente, porque eu não enxergo vocês com o óculos. Enfim, vamos nessa. Simone Miranda, ela é uma terapeuta holística, ela é consteladora familiar. Obrigada. De novo óculos e vamos lá. E a nossa Sueli Silva, ela é terapeuta floral. Obrigada, Silvia. Então agora, Cristina Ticon, ela é facilitadora de biodança. E vamos lá. Agora nós temos Arielle Santos, ela é instrutora de polidense, design e taróloga. Nós temos também, para compor essa mesa linda e maravilhosa, Gisele Barreto. Ela é nutricionista e coach nutricional. E agora nós temos também, para compor essa mesa, uma psicóloga, Luciana Nogueira. E Silvia Teixeira, ela é uma personal organizer. Então, gente, essa mesa está composta por essas mulheres maravilhosas. No caso, seriam 10, tá? Porque a doutora Gilmara, ela teve alguns problemas e não pôde participar desse projeto. Mas ela está e vai continuar, tá? Então, o que acontece? Por que nós estamos aqui? Por que vocês estão aqui? Esse aqui é um projeto que eu criei em 2020. Mas, devido à pandemia, eu não pude colocar ele para fora. Então, ele está aqui sendo realizado. Eu tenho que agradecer à subprefeitura de ter me cedido esse espaço, tá? No nome do Salim e o Rodrigo Toledo também, que é o nosso subprefeito aqui da Ilha do Governador, que abraçou essa causa. Eu quero agradecer a Deus, agradecer a vocês, de vocês estarem aqui, agradecer essa mesa, tá? Por todas elas acreditarem no projeto, prestigiar. Nossos patrocinadores também, nós temos bastante gente que está parceirando com a gente, tá? Então, o projeto surgiu em 2020, não foi feito nada, está sendo feito agora. Eu, como terapeuta holística, vou explicar para vocês. Algumas pessoas sabem, outras não, mas as terapias holísticas, elas já existem há muitos anos, mas a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu e ela é muito bem-vinda. Tem hospitais que já a utilizam, o SUS também já tem terapias que já são utilizadas, muito bem-vindas. E o que acontece? A Lília tem um espaço aqui na Ilha do Governador, chamado Espaço Zen. É um espaço voltado para a mente, o corpo, o equilíbrio, a saúde, o bem-estar. Então eu trabalho com várias terapias, tá? Eu trabalho com shiatsu, eu trabalho com várias coisas. Mas o que eu queria passar para vocês é que as pessoas às vezes perguntam para mim, mas o que é a terapia holística? A terapia holística vem de holos do grego, que é o todo. Então eu me preocupo com a mente, com o corpo, com o espírito, com a essência da pessoa. Então eu vou saber de você,
Vou fazer uma anamnese e vou tentar entender o que você está precisando, em que campo você precisa que eu atue. Então, o terapeuta holístico, ele tem essa função. Ele vai te ajudar. E por que existem terapias holísticas no SUS, e nos hospitais? Porque, geralmente, quando os médicos não conseguem identificar alguma coisa na pessoa que não é física, ela já passa. Em São Paulo, já existem vários consultórios, até de reiki, da energia reiki. E eles falam, vai para o reiki. Aí a pessoa às vezes não sabe o que é, mas vai passar por ali. Porque às vezes o seu problema é um problema da alma, do espírito, e você não sabe. E você acaba somatizando toda aquela doença, né? Então, isso é basicamente. Mas a terapia holística, ela pode ser reconhecida como terapias alternativas, terapias integrativas ou terapias complementares. Tudo isso, no final, é a mesma coisa. A preocupação com a sua mente, com o corpo, com o espírito, com a sua essência, com a sua alma. Eu sou a Rosa Robertson, né, como a Lilian falou. Eu gostaria de ter apresentado ela por essa ideia, realmente, de nos reunir aqui. E o que me motivou a participar desse grupo foi justamente a questão de levar mais consciência para as pessoas, a questão de levar esse poder que você tem de despertar o que está dentro de você. Então, esse grupo ele compõe justamente com essa energia toda, o que nós somos. Vou pedir para vocês só observarem a respiração de vocês. Quando vocês respiram, o ar entra e ele leva para vocês vida, energia. Quando vocês soltam essa respiração, o que sai é o que vocês não estão precisando. Então, é essa questão dessa nutrição. Se você colocar a mão no seu peito enquanto você respira, você vai perceber o seu coração batendo, a sua respiração acontecendo, o seu sangue fluindo, levando toda essa energia para o seu corpo. E você não está comandando nada disso. O seu corpo tem todo esse poder dentro dele. A questão é a gente despertar essas partes. Então, quando a Lilian fala do holos, do todo, ela está falando do mental, do emocional, do nosso físico. E aqui nesse grupo, nós temos justamente as pessoas ligadas a isso. Se você pensa na alimentação, de escolher uma alimentação saudável, a gente tem. Se você pensa no movimento, né, da dança e tudo, nós temos. E a gente tem a fisioterapeuta, que infelizmente não pôde participar. Então, essa parte toda é o quê? O nosso físico. Quando você fala das terapias, você está falando da parte mental, da parte emocional, do teu equilíbrio e do espiritual também. Então, e a gente, quando a gente fala, tá tudo bagunçado aqui em volta, nossa, que energia ruim, essa energia nos afeta também. Ela afeta o mental e o emocional. E aí nós temos, né, o equilíbrio do externo, ele vai trazer esse equilíbrio para dentro da gente. Então a gente compõe isso. Então, essa foi realmente a questão, porque eu abracei esse projeto. Deixa eu ver se eu vou pegar minha cola aqui, gente. Discretamente aqui. Passa um segundo, por favor. Então, mas não tem problema. Esse equilíbrio que a Lilian estava falando, chamando desse equilíbrio físico, mental, emocional, ele torna o que a gente? Um grande poder, um grande equilíbrio energético. E quando a gente começa a estar nesse equilíbrio energético, você tem mais o quê? Mais poder de escolhas. Você deixa de ficar tão preso àquelas crenças que te limitam. Pode. Obrigada, desculpa. Aqui o grupo. E então, é o que eu falei, né? O nosso corpo, ele é muito sábio e a gente precisa ouvi-lo para poder acessar a nossa natureza interior e a nossa intuição. E por que a gente, às vezes, se impede de fazer a coisa certa? Eu sei que cigarro faz mal, mas eu fumo. Eu sei que comer saudável é melhor para o meu corpo, mas eu não como assim. O que te impede de ir à frente? É sempre aquela assim,
eu estou com preguiça hoje, eu não posso, eu não sei. A gente vai buscando coisas que nos impedem de fazer esse movimento, de sair do nosso ponto. Algumas coisas dessas estão presas a crenças que a gente pegou lá atrás, ou que a gente pega do coletivo, e elas vão ficando com pequenos bloqueios de energia no nossa mente, no nosso corpo mesmo, nos meridianos, e isso nos prejudica a dar o primeiro passo. A natureza é o quê? A natureza, ela é movimento. Você não vê a natureza parada. Você vê a natureza brotando, crescendo, florindo, você não vê ela parada. E a vida é isso, ela pede pra gente um movimento. Hoje eu estar melhor do que eu estava ontem. E amanhã, assim. Então, como é que você faz esse crescimento? Você precisa sair do ponto que você está. Você precisa se movimentar. E quando aí as pessoas perguntam, por que eu vou fazer terapia? No geral, terapias no geral. Por quê? Alguém sabe? Quando a gente vai para uma terapia, a gente vai atrás dos nossos sonhos, daquilo que a gente quer. Seja o sonho vencer o medo, seja o sonho você controlar um trauma que você teve, seja um sonho você alcançar alguma coisa, uma melhor condição financeira, um corpo mais bonito, estar mais de bem com a vida. Isso são sonhos. Então as terapias, às vezes, a gente precisa delas, a ideia é essa, é vencer alguma coisa, você estar mais presente naquele momento para as escolhas. E aí, quando você tem esse poder da escolha com você, você valoriza o quê? Aquilo que você fez até ali. A tua vida, para você chegar ali, você fez muita coisa legal. Mas muitas vezes você aponta para o outro e fala, cara, ele fez uma coisa bacana. Eu fiz, mas eu não reconheço em mim. Quando você aponta um dedo para uma pessoa, você aponta muito mais dedos para você. Nós somos o nosso pior juiz, com certeza. Então, se eu pego e falo, poxa, eu fiz isso legal, eu estou levantando o quê? A minha estima, o que eu estimo de mim. E se eu levanto a minha autoestima, eu passo a entender que eu também mereço cuidado. Não só o cuidado no espaço, mas das pessoas. Eu mereço cuidado também, eu mereço me dedicar a mim. Então eu levanto o meu autocuidado. Se eu tenho autoestima melhor e meu autocuidado melhor, eu automaticamente confio em quem? Em mim. Naquilo que eu posso fazer, naquilo que eu tenho capacidade de fazer, naquilo que eu posso fazer melhor do que eu fiz ontem. Então eu levanto minha autoconfiança. E esse é o ponto. Né? Então a nossa ideia é justamente levar isso para vocês. Esse ponto, como é que eu posso me mexer? Como eu posso melhorar isso? E aí eu vou falar de uma terapia, que é uma das que eu faço, que é as barras de Axis. Elas são uma ferramenta do Axis. Elas compõem de 32 pontos na cabeça e que você, quando toca, você provoca um grande relaxamento, quase uma meditação muito intensa, de uma forma muito rápida. Esse pedaço desse slide, ele mostra isso. A mente ficando com uma frequência bem mais baixa, você bem mais calmo. Tem uma frase básica do Axis que é: tudo na vida vem a mim com facilidade, alegria e glória. Alguns de vocês já devem ter visto essa frase em alguns lugares. Tudo na vida vem a mim com facilidade porque as situações chegam para você, boas ou ruins. De qualquer forma, elas estão sempre chegando. A forma como você vai lidar com aquilo e encarar aquilo como um aprendizado, que é a alegria, se eu encaro tudo aquilo como aprendizado, eu vou encarar com alegria. Eu não vou julgar. Eu supero isso. E a glória seria essa abundância de situações. E então, quando você tem uma baixa de frequência das ondas de frequência, quando você está mais relaxado, quando você está mais presente, você tem o quê? Você diminui a quantidade de coisas que não te interessam mais manter na sua mente. Então, o teu poder de escolha fica bastante aumentado. Qual é o que é o poder de escolha? Você olhar uma coisa e você saber para onde você vai, com mais possibilidades. Eu olho e não vejo só uma saída, mas vejo mais. Gratidão, meninos. Pessoal. Bom, meu nome é Simone Miranda, né? E eu fui convidada pela Lilian para fazer parte desse projeto, né? E abracei, né? Que eu achei muito interessante. Como a Rosa falou, hoje em dia a gente tem buscado muito, né? Coisas que nos tragam, né? Essa qualidade de vida, não só física, mental, emocional. Né? E hoje eu estou aqui para falar para vocês sobre constelação familiar sistêmica. Né? Eu acredito que muitos de vocês nunca tenham escutado falar.
Então, para mim é um prazer hoje estar falando sobre isso, porque é uma terapia altamente curativa, transformadora e, assim, me auxiliou, né, na minha vida, e eu resolvi trazer e partir assim para levar para mais pessoas, né? O criador foi Bert Hellinger, né, dessa prática terapêutica. Foi quem trouxe também para o Brasil no final dos anos 90. Então, ela é uma terapia praticamente nova, né, se comparada com outras. Então, por isso muitas pessoas ainda não conhecem. Ela é um método usado para a resolução de conflitos familiares, tá? De relacionamentos. Relacionamento de casal, relacionamento entre pais e filhos, relacionamento no trabalho e também problemas físicos, de saúde e problemas financeiros. Tá? Na verdade, ela é uma filosofia de vida, né, que usa como base as leis sistêmicas. Né? Que leis são essas? De ordem e hierarquia, vínculo e pertencimento e equilíbrio entre o dar e o receber. O Bert observou, durante anos de estudo, que essas leis atuavam em todos os sistemas de relação, tá? Independente das pessoas acreditarem ou saberem que elas existem, tá? Como se fosse a lei da gravidade. Se você pegar um objeto aqui e largar no chão, você soltar, ele vai cair, né? Independente de você acreditar na lei ou saber que ela existe, ela vai atuar. Então, assim são as leis sistêmicas, né, nos sistemas que a gente pertence, né? Porque nós fazemos parte de vários sistemas, na verdade, né? Nós temos o nosso sistema familiar, o sistema social, o sistema de trabalho, né? E tudo está interligado no nosso sistema, principalmente no nosso sistema familiar, né? Como se fosse um sistema do nosso corpo, um sistema digestivo, por exemplo. Se alguma coisa nesse sistema não está funcionando corretamente, vai afetar o todo. Né? E a mesma coisa no nosso sistema familiar. Tá? A gente herda do nosso sistema não só a genética, a gente herda, né, a cor do cabelo, a cor dos olhos e tudo mais, mas principalmente nós herdamos as emoções, os comportamentos, os traumas, os medos, né? Tudo isso vem junto, né, através das gerações, que é o que a gente chama de transgeracional. E por isso, muitas vezes, a gente acaba repetindo padrões, né? Comportamentos, medos, dores físicas e emocionais, e até desavenças na família podem vir, né, por causa dos nossos antepassados, né? Podem vir através das gerações. Como é que é feita uma constelação, né? Aqui tem, ali os bonequinhos para mostrar para vocês. Constelação, ela pode ser feita individual ou em grupo. A constelação individual, ela é feita com bonecos. O cliente chega com uma situação que ele quer olhar e vai escolher os representantes, né? Vai escolher um boneco para cada representante que está envolvido naquela situação, né? E depois ele vai escolher a posição que ele vai colocar aqueles representantes. A partir daí, o constelador consegue observar qual é a dinâmica oculta que está ali, qual é a raiz do conflito. E, fazendo alguns ajustes, mostrar no final uma imagem de solução para o cliente. Tá? E o atendimento em grupo, ele é feito em workshop, né? É como se fosse aqui, como nós estamos hoje, as pessoas todas iriam participar, sendo que a pessoa que quiser, né, constelar, vai trazer um tema e vai escolher entre os participantes as pessoas para representar, né, as pessoas que estão envolvidas naquela situação.
é bem interessante também. Tá? Agora, uma coisa que tem que ficar clara, né? Constelação não é espiritismo, não tem nada, nenhum vínculo religioso, né? Porque muitas vezes tem muitas pessoas que confundem, e não tem nada a ver com astrologia também, tá bom? E também não é mágica, não faz milagre, né? A gente pode encontrar uma imagem de solução e fazer um diagnóstico, mas é necessário que o cliente tome as atitudes necessárias para mudar aquilo que ele quer, as mudanças que ele quer ver na vida dele. Tá? Então, é autorresponsabilidade. E para que serve, né? Quais são os benefícios? Então, quando o cliente toma consciência daquilo que está bloqueando a vida dele, né? Trazendo limitações, tudo aquilo que a gente toma consciência é o primeiro passo para fazer as mudanças, né, necessárias. Porque enquanto a gente não tem noção do que aquilo está agindo na nossa vida, não tem como a gente mudar. Né? Então, a partir do momento que você toma consciência do que está fazendo esse bloqueio no fluxo de amor e de abundância na sua vida, você pode mudar, né, a postura, que é o que eu falei da autorresponsabilidade, e a partir daí obter os benefícios, né, os resultados positivos e trazer mais harmonia, paz e equilíbrio na vida e nas relações, que é isso que a gente, né, todos nós estamos buscando aqui. E assim, eu trouxe algumas explicações básicas, né, para quem não conhece constelação, mas a gente costuma falar que constelação não se explica, se vive, né? É preciso experimentar para você realmente entender o que é. Tá? E agora eu vou deixar também aberto, né, para quem quiser fazer alguma pergunta, explicar alguma coisa que vocês não entenderam, ou algo a mais que vocês queiram saber sobre constelação. Se alguém tiver alguma pergunta, pode falar. Tem um microfone aí. Bom dia. Bom dia. A minha dúvida é o seguinte: quando a senhora fala que a constelação em grupo, por exemplo, que você tem uma demanda numa empresa, a pessoa que tem essa demanda numa empresa, como é que faz para poder resolver? Ela vai ter que chamar aquelas pessoas que ela tem a demanda, ou ela vai ter que chamar algumas pessoas para configurar essas pessoas da qual ela tem a demanda? Não, você não precisa chamar ninguém. As pessoas que você, por exemplo, vamos supor, você chega com uma situação que é na empresa, né? Mas você que está procurando, que vai levar essa situação, quando é num workshop, que eu acho que é isso que você perguntou, são outras pessoas que não tem nada a ver. Elas só vão representar as pessoas que você vai trazer a situação. Por exemplo, você está numa empresa, aí você está com um problema com o seu chefe ou com o subordinado, alguém. Então, as pessoas que estão ali presentes, você vai escolher dentre elas uma para representar o seu chefe, outra para representar um subordinado, entendeu? E ali você faz a constelação. Você não precisa que aquelas pessoas estejam lá naquele momento. É a mesma coisa numa individual, que você vai escolher os bonecos. Por exemplo, uma mãe vai constelar e ela quer ver a situação com o filho. O filho não precisa estar lá, entendeu? Você vai e leva aquela situação e você, a partir daí, é que vai resolver a situação ali com você. Não precisa estar as pessoas envolvidas, tá bom? Ficou claro? Tá bom. Muito obrigada, gente. Bom dia. Meu nome é Sueli. Eu sou professora e sou terapeuta floral já há alguns anos. Desculpem, minha voz não está muito... mas dá para entender, né?
E os florais chegaram na minha vida já há muitos anos, num momento que eu tinha uma situação bem difícil, e eles transformaram aos poucos, à medida que eu fui conhecendo, à medida que eu fui me aprofundando e usando os florais, com o tempo eu fui percebendo que eles me ajudaram demais. Me ajudaram a fazer escolhas, me ajudaram a transformar coisas, e aí eu percebi que era um caminho sem volta. Quem criou o sistema de tratamento com florais foi o Dr. Bach, um médico inglês, que depois de muitos anos exercendo a medicina no Reino Unido, ele amava a natureza e percebeu que as flores tinham uma vibração. Em conjunto com sua planta, com o desenvolvimento, né, daquela planta, havia naquela flor uma vibração que se comunicava com as emoções humanas, como, por exemplo, o medo. E a partir dali, ele criou um sistema de 38 essências florais que tratam as emoções. E o Rescue é um composto com 5 essências que geralmente todo mundo conhece, eu já ouvi falar. Alguém aqui conhece os florais de Bach? Já ouviu falar, né? Mesmo quem nunca usou o sistema ou fez uma terapia, pelo menos conhece o Rescue. E esse sistema floral, como tratamento, passou a expandir-se com os anos, e hoje é utilizado em cerca de 60 países. É muito conhecido no mundo e muito utilizado. Com o passar do tempo, na década já de 90, 89, foi criado o primeiro sistema floral brasileiro, que é o sistema de Minas. Muito correlacionado com todo o estudo de Bach, com as essências de Bach. Algumas flores são as mesmas, outras não, são da nossa flora, mas tem a correspondência no total da planta, no seu crescimento, no seu desenvolvimento. Então, esse sistema de Minas foi criado pelo Dr. Breno e a Edinamara Vasconcelos. Logo depois surgiu o sistema floral de Saint-Germain, que também muita gente deve conhecer ou já ouviu falar, né? Eu utilizo muito os dois na minha prática e tenho tido muito bons resultados, excelentes resultados, tanto com esses sistemas como com o sistema de Bach e até alguns outros que eventualmente eu uso também. Mas esses 3 são os que eu mais uso. Na minha prática, a maioria das pessoas que me chegam são mulheres. Eu diria, eu não fiz uma pesquisa exata, tá? Mas eu diria que 75% a 80% são mulheres. E uma coisa que eu pude observar, nessas mulheres que chegam, geralmente são mulheres que estão vivendo uma situação que precisa de apoio, não estão tendo clareza, como eu não tinha no momento em que eu conheci os florais, mas elas não têm. O que eu sinto que falta é a medida do alto valor, a medida da autoestima, porque nesses momentos em que a gente está diante de encruzilhadas, de situações difíceis, muitas vezes a gente não tem a menor dimensão do nosso próprio valor.
E nós, como mulheres, na sociedade em que vivemos, nós temos uma pressão muito grande em cima de nós. As coisas já mudaram muito, as coisas avançaram um pouco. Se a gente olhar para trás, né? Quanta coisa deu uma melhoradinha. Nós vamos até votar, né? Nós já votamos. E com toda essa mudança, para a situação que a mulher vive de opressão, ainda é pouco. Nossa situação ainda é de sobrecarga, de muita pressão. Até as escolhas na vida de uma mulher são difíceis. Se ela escolhe ser mãe, ela vai ter 1000 desafios pela frente, porque é dificílimo conciliar a maternidade com a vida social, com a busca dos seus desejos, com a expansão do seu conhecimento, com a sua expressão no mundo. É dificílimo, né? Ainda pesa, o maior peso é para as mulheres. Se ela escolhe não ter filhos, também ela vai ser criticada, vai ser olhada, que estranho, não quer ser mãe. Ou seja, todas as escolhas da mulher, a gente vai deparar com o julgamento, né, com a crítica. E nessa questão, nas questões femininas, os florais são muito presentes. Eles entram como um suporte para os ciclos da vida, que começa, porque até quando a gente é menina, né? Porque além da sobrecarga que nós temos social, nós temos também uma cobrança forte pela própria natureza física e biológica. Somos mulheres, menstruamos, geramos filhos, damos à luz, e, enfim, envelhecemos, todos. Mas a questão do envelhecimento entre o homem e a mulher é bem diferente, né? Que cobrança a gente tem da sociedade quando chega a hora do envelhecimento. Então, todos os florais podem estar presentes como suporte em todos os ciclos da vida, em todas as questões femininas. O senhor pode passar o próximo, por favor? Ali eu tenho algumas referências importantes que a Lilian já explicou muito bem lá no início, né? Então eu não vou precisar me estender muito, ainda tenho tempo, né? Está tudo cronometrado. Foi reconhecimento da OMS foi muito importante, porque foi o reconhecimento da terapia floral como um suporte muito bom para o bem-estar emocional. São essências que tratam as emoções, que equilibram. Depois, em 2018, finalmente, né, pela portaria 702, foi instalada como as PICs no SUS, como terapia integrativa. Ali, em 1976, a medicina complementar foi reconhecida como medicina complementar integrativa. O que é isso? O que é ser complementar integrativo? É muito importante aí explicar que os florais não são medicamentos, não interferem na ação de medicamentos, podem ser usados simultaneamente com qualquer medicamento, podem ser usados como apoio e suporte em qualquer tratamento, seja ele alopático ou psicológico. Os florais, o próximo, por favor. Os florais podem ser também utilizados para animais e plantas, para qualquer ser vivo.
embora tratem as emoções, né, as plantas também reagem às nossas emoções, os animais também têm suas emoções. Então eu encerro com uma frase de Hollis que... por favor. Eu consigo melhorar. A distância não permite. Então lê para mim, por favor. Nossas feridas estão na alma e somente o que a alcança é capaz de curar. Exatamente. Só o que alcança a nossa alma é capaz de curar. E aí entram as terapias integrativas, como foi tão bem explicado pela Rosa, pela Simone, né? Tudo é um conjunto. Então, obrigada. Alguma pergunta? Que bom. Eu sou apaixonada, tenho livro de florais quânticos, não indico ainda, mas é que eu gostaria de fazer um curso. E no último congresso que eu fui na MAN de terapias integrativas, falou-se muito bem de florais conhecimentos profissionais. Em relação ao animal, eu acho maravilhoso, né? Porque sou a pessoa mais hiperativa do mundo. E a minha cachorra hiperativa, aí fez tratamento, eu e ela, com floral. Super certo, gente. Não, e o efeito para crianças e animais é muito rápido. É mais rápido do que para pessoas adultas. É aquela sintonia, dorme todo mundo juntinho assim, é delícia. Parabéns. Obrigada. Bom dia, eu sou Cristi Com, facilitadora de biodança. Eu também tenho um espaço aqui na ilha, no Jardim Guanabara, um espaço biocêntrico. Ele acolhe além da biodança yoga, outros tipos de dança e massagem ayurvédica. E assim, quem quiser chegar, que quiser assim, um espaço que cuide do bem-estar, é bem-vindo. Eu pratico biodança há mais de 20 anos. Aí você fala assim, nossa, 20 anos, tudo. Mas não tem alta? Não, não é como psicólogo que você recebe alta. Por quê? Fazendo uma analogia para vocês, é uma ginástica emocional. Pensa assim, você vai para academia, malha 5 anos, parou de malhar no despenca todo? Tem que malhar a vida inteira. A biodança é a mesma coisa. Né? A gente está ali malhando as emoções. Você sempre tem questões na vida. Hoje a gente viveu a pandemia, amanhã a gente tem uma outra questão. Então, é importante estar sempre cuidando das emoções, como elas já falaram, né? Então, quem criou a biodança foi Rolando Toro, um chileno, antropólogo, psicólogo, era um gênio, poeta. E nos anos 60. A biodança ela é um sistema de desenvolvimento humano que, através das músicas e movimentos, a gente conhece a biodança através das vivências que propõe relações entre as pessoas de um grupo. E essas relações são... você se espelha muito... Desculpa, estou nervosa aqui, não estou acostumada a falar em público. Gente, deixa eu pegar minha calma aqui. Bom, eu acho que você está super bem, tá? Obrigada. Vou falar um pouquinho de como é uma aula de biodança. Uma aula de biodança não é uma aula que tem passos e coreografia, tá? É uma aula que a gente traz uma proposta, por exemplo, vitalidade, criatividade. Você vai ouvir a música, vai sentir alguma coisa nessa música e vai se expressar, tá bom? Então, ela normalmente tem de 10 a 14 músicas. Começamos a aula com danças mais ativadas, que trazem o ritmo. O ritmo traz um movimento vertical, por exemplo, do samba, do forró, e ele traz o sentimento de alegria. E existe uma escala de danças ativas, vão diminuindo, até uma parte bem regressiva da aula, que traz a melodia. Daí a gente já traz um conteúdo mais afetivo, mobilizando os braços, abrindo o peito, que é o nosso centro afetivo. Então é mais ou menos assim. A gente não fala numa aula de biodança. A única pessoa que fala sou eu, a facilitadora. A gente tem um primeiro momento,
30 minutos, onde a gente traz contextos da aula anterior. Não é uma terapia em grupo, mas você fala a partir do que sentiu. Eu fiz uma vivência semana passada, eu senti isso, senti aquilo, e o grupo acolhe, né? Então, a facilitadora traz uma proposta, ela demonstra qual é o sentido dessa proposta, a partir dali ela põe uma música e as pessoas dançam, a partir do que estão sentindo. Por que a gente não fala? Porque quando a gente fala, a gente ativa o córtex. E aí a gente pensa, a ideia da biodança, a gente pensa o dia inteiro, desde a hora que acorda até a hora de dormir. A ideia da biodança é você sentir, você entrar em contato com o que você está sentindo e você se expressar, né? E através do outro você vai ter notícias de você. Por exemplo, quando uma pessoa mora sozinha, ela está ali, dorme a hora que quer, come a hora que quer, mas se ela mora com o outro, aí ela já incomoda que o outro não lavou a louça. Então, assim, quando a gente tem o outro, a gente começa a perceber outras questões ligadas a essas relações. Então, na biodança é a mesma coisa. Eu estou dançando sozinha, estou super bem. Aí, vou fazer uma dança em par com o outro, olhando para esse. Olhar nos olhos já é super desafiador. A biodança traz essa proposta, né? De danças a dois, a gente olhar para o outro. Quando eu olho para o outro, eu estou qualificando, ele se sente visto. Então, isso ajuda o quê? A elevar a autoestima, tá? Entre outras coisas. Então, toda aula começa e termina com uma roda. A roda, ela representa a comunidade humana, a diversidade humana. Foi a primeira coisa que me chamou a atenção quando eu conheci biodança. Eu entrei na roda, talvez a constelação pense assim, no campo, né? A gente vai associando tudo aqui. Eu falei, gente, como as pessoas são diferentes, né? Como são bonitas, você começa a ver o brilho de cada um, do olhar. Então, a biodança traz essa proposta de contemplar o ser humano. Assim como a gente contempla a natureza, não existem diversos tipos de árvores. Tem um coqueiro, tem a amendoeira, cores diferentes, tamanhos diferentes, e assim somos nós. Nós temos um brilho, nós temos uma energia. E isso no grupo, quando você chega com uma energia, às vezes você chega com uma energia meio baixa, aí eu olho para os olhos dela e falo, uau, sabe, que mistério habita essa pessoa. Então a gente convida a contemplar, né, as pessoas, assim como você olha a natureza, assim como você olha o bebê. Quem não vê um bebezinho e fala, gente, que coisa mais linda. E por que não olhar para as pessoas e reconhecer, né, que ela tem uma energia, que ela tem um movimento, que traz uma coisa bacana para o grupo. Então, a gente não fala para sensibilizar os nossos sentidos. Todo mundo sabe que um cego tem um olfato mais apurado, né? Ele sente as coisas de uma outra maneira, porque ele não vê. Então, quando a gente se cala, a gente está abrindo os nossos sentidos, a gente está sensibilizando os nossos sentidos, né? Então, eu não estou falando, eu estou percebendo mais o movimento dela, o sorriso, né? Porque a nossa expressão é muito mais do que a palavra. A gente se expressa o tempo todo com o corpo, né? Então, é isso, a gente começa a dançar e perceber as pessoas. A biodança, ela conta a biodança. O nosso corpo, a biodança está tudo, a gente está sempre olhando para o corpo, e o corpo a gente olha de maneira integrada. A gente não vê corpo, mente, espírito, não, corpo. Biodança é corpo. No nosso corpo mora a nossa história. As nossas células têm gravado as nossas alegrias, nossas tristezas, assim como dos nossos antepassados, de quem veio antes da gente, né? E lembra também a constelação. Por exemplo, quem já não viu um caso? O netinho anda e fala igual o avô, ele nem conheceu o avô. De onde vem isso? Né? Então está tudo aqui. Nossa história está aqui. E como é que a gente tem tratado o nosso corpo? A gente alimenta o nosso corpo com bons alimentos? Com bons pensamentos? Então,
vigiar isso daí, né? Porque tá tudo em sintonia. Tá. Então, o nosso corpo também é a nossa casa, a gente precisa cuidar deles. Na biodança, a gente traz três perguntas existenciais. Você vive onde você quer? Você gosta da sua casa? Ela vai falar da casa, né? Você gosta da sua casa? Você cuida bem da sua casa? Você limpa? Você tem carinho? Você mora com quem você quer? Você se relaciona com pessoas positivas ou negativas? E você faz o que você quer? Você gosta do seu trabalho? Você tem amor por ele? Eu tenho certeza que todas essas mulheres aqui são super felizes com o que elas fazem, né? Então, isso é super importante a gente olhar essas questões. E a biodança, na biodança a gente estimula a conexão de você com você, de você olhar para as suas questões, de você com o outro e de você com o todo. Lembrar que a gente faz parte de algo muito maior, né? Ela traz uma filosofia de vida conectada à natureza, à ecologia, para quem entende, conectada com o todo. Pode ser o universo, pode ser Deus, pode ser algo maior, aí vai de cada um. Então, eu queria agradecer a vocês e convidá-los para participar de uma aula de biodança. Eu dou aula todas as quartas-feiras, às 19h30, ela é semanal, ela é uma vez por semana só, lá no Espaço Biocêntrico. Quem quiser chegar é bem-vindo. É uma experiência muito interessante. A metodologia da biodança é vivencial. Então eu posso ficar aqui 3 horas falando da biodança, mas se você não experimentar no corpo o que você sentir com uma música, eu posso ficar o dia inteiro falando que não... Então assim, vão até lá, experimentem uma aula e serão bem-vindas. Obrigada. Bom dia. Eu agradeço a cada um de vocês que está aqui, que separou esse tempinho para compartilhar esse momento com a gente. Eu sou a Arielle, sou instrutora de polidense, sou licenciando em dança na FRJ, sou formada em design de moda pela PUC Rio e, no tempo que me sobra, taróloga. Eu vim compartilhar com vocês a minha grande paixão, que é a dança. Eu danço desde os 2 anos de idade e nunca mais parei. Então, nesses anos todos, eu experimentei várias danças diferentes, mas eu me encontrei mesmo foi no pole. E eu gosto de falar que esse processo, né, da dança, durante todos esses anos, me tornou mais humana. Foi como eu construí minha sensibilidade, minha confiança, meu equilíbrio e principalmente a qualidade de presença. A qualidade de presença é a gente estar no aqui e agora, sem pensar muito no passado ou no futuro, mas agora. Então eu vou pedir para vocês confiarem em mim, dar uma espreguiçada aí, isso aí, girar um pouco a cabeça, cabeça pesa, os pensamentos pesam, então assim, gira essa cabeça, solta a cabeça, isso aí. Todo mundo bem? Então vamos lá. Eu comecei no polidense em outubro de 2016 no Estúdio Le Poli. E em outubro desse ano eu completo 2 anos como instrutora de pole. E eu vou dedicar essa palestra principalmente às minhas alunas. Tem algumas aqui. Eu sempre fui uma pessoa muito observadora. E quando eu estou nesse lugar de educadora, eu sou muito mais. Então eu sempre estou atenta a cada fala das minhas alunas, aos receios de cada uma, às questões de cada uma, o que cada uma é muito boa, e às vezes eu sinalizo na mesma hora, mesmo elas não tendo consciência disso. E aqui eu separei algumas frases que eu escuto sempre, durante as aulas. A outra lá já se escondeu. Vou ler para vocês. Eu sou muito desengonçada. Eu estou com medo. Eu sou pesada demais para fazer isso. Com essa loucura do dia a dia, eu não reparo no meu corpo. Tá horrível, né? Fiz tudo errado, isso aí é sempre. Eu não consigo.
eu não sou boa nisso, eu não sou boa o suficiente, eu não sou muito feminina, eu não quero gravar, porque se eu me ver dançando eu vou ficar desanimada, ai como eu sou burra e eu não tenho gingado. E aí eu gosto de perguntar para elas, quem te falou isso? Porque no fundo isso são crenças. E são exatamente essas vozes que ficam na nossa cabeça, são essas crenças que ficam na nossa cabeça, que levam a gente para esse lugar de insegurança. Osho foi um líder espiritual indiano, professor de filosofia e mestre de meditação, e ele chamava essas vozes de multidão. E ele fala no livro dele que é como se essa multidão estivesse invadindo a sua casa. E você está meio confusa, você não está entendendo muito o que está acontecendo, porque você não sabe desmentir ou não aquelas vozes. E o conselho que ele dá é o seguinte: não provoque brigas. Fique em silêncio. Depois que souber quem é você, você pode simplesmente mandar que saiam da sua casa. Então talvez essas questões e essas inseguranças sejam só uma questão de autoconhecimento, de você saber quem é realmente você. Eu comecei no Polidense por uma pura curiosidade, porque eu sou assim, eu gosto de experimentar as coisas. Como designer, isso me ajuda nos meus processos criativos. E com o tempo eu percebi que eu passei a me sentir muito mais autoconfiante, mais forte, mais poderosa, mais livre para ser quem eu quero ser no mundo e sem vergonha de me expor. E foi nesse momento que eu criei a minha marca, né, de roupas para polidense, chamada Linha 5. E também foi quando eu decidi que se eu tivesse a oportunidade de ser instrutora de polidense, eu seria sem pensar duas vezes. Na minha marca, eu escolhi fazer todas as peças sob medida, entendendo que cada corpo é um corpo, cada corpo é único, que cada um tem suas particularidades. E também porque eu acho importante que as minhas clientes se sintam confortáveis, que elas se sintam encorajadas a buscar essa relação saudável com o próprio corpo. E nas minhas aulas, eu busco trazer não só a técnica do pole, mas também essa capacidade que a dança tem de sensibilizar o corpo e trazer para o movimento as emoções. A gente falou um pouco sobre isso na biodança, né? E nesse processo, né, de muitos anos, de estudar dança, de fazer licenciatura em dança, eu também entro bastante nesse viés. Então eu entendo o corpo também como esse intermediário, como esse corpo médio, que é por onde a gente consegue expressar o nosso emocional. Então eu separei aqui também algumas falas da última aula que eu dei sobre conduzir e ser conduzido, sobre esse lugar de sensibilidade do corpo, e eu olhei para vocês. Uma aula dessas era tudo que eu precisava para relaxar. Essa aqui foi uma mãe, eu dou aula para algumas mães. E a outra é da Gabi. São aulas como essa que me lembram porque amo dançar. Porque, acima de tudo, amo o movimento. E que o nosso corpo é capaz de fazer quando está relaxando e será ouvido por nós, se permitindo fugir da perfeição. Foi uma das aulas mais gostosas que eu já fiz na minha vida. Como sempre, gratidão a pessoas como a Arielle que me fazem viver essas experiências. E essa aula me sensibilizou muito. Eu acho que quando a gente se coloca nesse lugar de troca com o outro, por mais que você esteja ensinando alguma coisa, você também está aprendendo. Então, quando você se abre a isso, você está sujeito a esses atravessamentos, a esses afetos, a essas coisas que acontecem simultaneamente. E para finalizar, o polidense é um lugar de experimentar, de explorar todas as possibilidades, onde você descobre mulheres que estavam escondidas dentro de você. Seja ela selvagem, sensual, doce, seja ela criativa, sensível. Quando a gente se permite abraçar todas as nossas versões, paramos de nos reprimir e passamos a encarar a vida com mais leveza, entendendo que nós somos cíclicas, que nós somos a mudança, que nós somos em movimento. É isso, gente. Gratidão.
Alguém tem alguma pergunta? Eu quero falar uma coisa. Gente, meu nome é Carla, eu tenho 56 anos. Eu nunca na minha vida me imaginei fazendo uma aula de poli. Nunca. Eu tinha todos os preconceitos possíveis com tudo. Eu não tenho força no braço, eu não ia Também não nunca. tinha. Não, o que você faz é Também não surreal. tinha. Não vamos falar sobre isso. Vocês não têm noção, gente, o que essas pessoas fazem. Quando a gente vê uma apresentação de poli, a gente fica olhando assim, pô, tá bom, vocês não têm noção do que é. E assim, cara, é sensacional. Então, isso quem nunca fez, vai fazer uma aula experimental, Claudinha já fez também. É surreal. O que essas mulheres fazem com a gente é surreal. Me colocaram de cabeça para baixo, eu nunca dei uma cambalhota na vida. E eu gritava, tinham pessoas que estavam no lugar onde eu estava fazendo e preocupadas, o que aconteceu, quando eu vi eu estava sendo filmada, de cabeça para baixo, morrendo de medo, mas numa felicidade, gente, que você que faz. Quem é que faz aqui? Minhas alunas ali, ó. É surreal. Então, Dei aula de cambalhota ontem pra elas. não existe. Não, em rotatória, gente. Você vai ver aquele negócio, o negócio fica rodando com você e você rodando junto, daqui a pouco quando você vê. É surreal. Então, parabéns, de verdade. Obrigada. Vocês são, assim, maravilhosas. É incrível. Bom, para quem não me conhece, eu sou Gisele Barreto, nutricionista. Tem algumas carinhas aí, amigas. Muito obrigada pela presença. Nutricionista é aquela pessoa, aquela pessoa não grata, né? Eu fiquei para depois do coffee break de propósito, que é para vocês ficarem à vontade lá, né? Pois é, vou tocar nesse assunto. Então, quem aqui já se consultou com nutricionista? Ah, que beleza, ótimo. Quem nunca se consultou, às vezes por desconhecimento, né? Não sabe, acha que a nutricionista vai proibir um monte de coisa, já não vai por medo, né? Ela vai cortar tudo que eu gosto, e aí não vai. Só que o meu papel é justamente te oferecer novas opções. Às vezes de alimentos que você não está acostumado a comer, ou de alimentos que você nunca experimentou, ou que você tem preconceito. Então esse é um dos papéis, realmente vocês estarem abertos a novas possibilidades. Até para não ficar aquela alimentação monótona, né? Então as pessoas acham que só comer aquilo é o que tem resultado, mas a gente tem uma gama de possibilidades. O nutricionista pode te ajudar também a economizar no mercado. Às vezes você fala, para comer saudável tem que ser só coisa cara. Não. Tem ali um pratinho, né, de arroz, feijão, carne e salada. Muitas pessoas olham aquele prato e ficam com medo. O brasileiro está com medo de comer arroz e feijão, porque vai engordar. Gente, tem que comer arroz e feijão. Precisa ser todo dia? Não. Mas não tenham medo de comer. Vocês têm que ter medo de comer produto industrializado, né? Então, excesso de industrializados, excesso de aditivos, corantes, conservantes. Então, não tenham medo de comer comida, tá? E às vezes as pessoas também trocam por lanches, né, achando que, não, vou comer um lanche que é mais leve. Continua com fome. E aí depois vai acontecer o quê? Vai beliscar. Então, o nosso papel é dar realmente mais opções para vocês. E vocês saberem também se alimentar quando eu não estiver presente. Você vai na consulta, te dou as orientações, mas e no dia a dia? Você tem que saber caminhar sozinho, né? E aqui a gente tem várias mulheres. E a mulher, não tem jeito. A mulher que manda em casa, né? Então é ela que vai fazer a lista de compras no mercado. Por mais que seja às vezes o marido que vai comprar, mas ela que faz a lista. Ela que vai determinar o que a funcionária dela ou ela mesma vai cozinhar. E aí quer acabar comigo é quando a mulher chega para mim e fala assim, eu vou ter que fazer 2 comidas. Me mata. Tem que fazer a comida da dieta e a comida do resto da família. Gente, isso não existe. Eu quero então que vocês saiam com esse pensamento daqui. Por que tem que ser 2 comidas? Por que todo mundo não pode comer igual? Desde a criança até o idoso.
Claro, a gente pode fazer algumas adaptações, né? Às vezes o idoso não consegue comer um alimento mais sólido, mas a gente faz uma carne moída e todo mundo pode comer, né? Então, não precisa ter comida diferente de dieta. Não, todo mundo pode comer saudável, pode ter prazer com essa alimentação, né? Então, comida saudável não necessariamente é uma comida sem graça, sem gosto. Frutas da safra. Caqui. Quem gosta de caqui? Olha só. E às vezes não come, ou não lembra, ou estraga a fruta na geladeira, ou no armário, né? Então, muitas pessoas falam para mim, não, eu gosto de fruta. Aí vê o recordatório lá, não tem uma fruta. Por quê? Ela gosta, mas ela não compra. Ela gosta, mas ela não come. E preguiça, gente, preguiça de descascar uma banana. Mas abre um pacote de biscoito. Né? Então, assim, eu não sou aquela nutricionista terrorista. Então, eu gosto de mostrar para vocês que, claro, as suas escolhas vão determinar a sua saúde. Ah, mas hoje eu sou saudável. A gente todo dia está envelhecendo. Então, quando a gente chegar com 50, 60, 70 anos, 90, né? Hoje a expectativa de vida está muito alta. Então, a gente tem que pensar no futuro. Só que as pessoas só pensam no agora, né? Mas a gente envelhece. E aí a gente vai colher isso aí mais à frente, tá? Bom, para quem nunca se consultou com um nutricionista, só para dar uma geral para vocês, normalmente as consultas são uma vez por mês, tá? Tem gente que de 15 em 15 dias, depende da necessidade, mas uma vez no mês. Tem alta? Pode ter, mas é igual a médico, né? Uma vez no ano, pelo menos, você não vai fazer um check-up? Não vai dar uma geral? Vai no nutricionista para ver como é que estão as coisas, como é que está a alimentação. Tem pessoas que, eu acho que a minha alimentação é boa, mas às vezes ela não está distribuída adequadamente, tá? Então, o nutricionista é a melhor pessoa para fazer essa indicação para vocês, tá bom? Meu conselho, né, de nutrição, ele autorizou o atendimento online, né, com a pandemia. Então, muitas coisas mudaram, né? Tem muita gente agora que só está trabalhando online. Então, meu conselho autorizou. Então, hoje eu consigo atender online pessoas daqui da ilha ou de fora do Rio, de outros estados, né? E aí as pessoas falam assim, mas ele não vai pesar e medir? As pessoas acham que a consulta nutricional é só pesar e medir. E dar o cardápio e acabou. Só que tem tanta coisa pra gente ver. Então eu vejo os exames, a pessoa pode me mandar por e-mail, por exemplo. Eu vejo várias outras questões, a gente faz uma chamada de vídeo e tem uma consulta normal. Se ela tiver um personal ou ela for na academia, ela pode ver as medidas lá. Depois ela me manda, né? E eu dou uma avaliada. Então, a gente só não vai ter isso, pesar e medir, mas o resto é uma consulta normal, tá? Então, quem tiver curiosidade, né? Eu faço também grupos de emagrecimento, online ou presencial. É uma coisa legal também, porque às vezes são mulheres que estão no mesmo barco, né? Todas ansiosas, todas preocupadas com o corpo, com a autoestima. E aí é um momento delas se ajudarem. Então, grupos também ou de emagrecimento, ou grupos, né, para saúde, também tem um resultado bem legal, tá? Como é que tá meu tempo? Tá tranquilo. Então dá para falar mais um pouquinho. Então, nessa pandemia, o que eu observei, né? E acho que vocês devem ter observado também. Muita gente aumentou o peso, né? Por quê? A gente em casa, sem poder sair, né? 2 anos, né? Então, o que aconteceu? Principalmente em 2020, eu, Gisele, me observei também. Eu fiquei mais parada em casa, né? A gente não podia sair. Às vezes a gente tinha medo até de sair no condomínio. Então, a gente ficou mais sedentário. A gente ficou mais limitada, né? Mais ansiosa. A ingestão de bebida alcoólica aumentou muito. Delivery, né? Então, quem é dono de quiosque, né? Às vezes, pizzaria, hamburgueria, fez a festa. E aí a gente tinha promoção de domingo a domingo. Não sei se vocês observaram isso. E aí, o brasileiro gosta de dar uma promoção, né? Então, vamos comer pizza, vamos comer hambúrguer, vamos pedir em casa. Ninguém queria mais cozinhar também, já estava de saco cheio. Então, todo dia comendo, né, alimentos industrializados. O que a gente não tinha esse hábito antes, de comer direto.
Então, aumentou muito o peso. As pessoas trocaram o dia pela noite. Então, algumas perderam o emprego, então estavam preocupadas também com o futuro. Então, teve que também, muitos idosos ficaram sem ver os netos, sem ver os filhos. Isso também, essas pessoas ficaram muito deprimidas. Então, isso, hoje, eu tenho atendido muitas pessoas que ficaram com essas sequelas de depressão, de ansiedade, de aumento de peso, justamente por causa da pandemia, tá? Então, uma coisa para a gente refletir. Então, quem ainda não voltou à normalidade, né, não voltou a se cuidar, esse é o momento, tá? Reflitam. A pandemia está acabando, graças a Deus. Então, a gente já está podendo voltar à normalidade. Então, busquem ajuda, tá? Daqui a pouco vai falar a Luciana, psicóloga. A nossa dobradinha é fundamental. Eu atendo muitas mulheres que eu encaminho para terapia. Se elas já fizeram, ou eu falo para elas voltarem, ou então, às vezes elas têm preconceito. Ah, não, nunca pensei nisso, tal. Eu dou meu depoimento, eu já fiz terapia e recomendo fortemente. Então não tenham preconceito com isso. Façam uma entrevista, né? Acho que a Luciana vai comentar também. É uma questão de autoconhecimento fundamental. Então, principalmente nós, mulheres, precisamos desse autoconhecimento e reafirmar a nossa autoestima, tá? Então é isso. Então, se alguém tiver alguma pergunta... Cadê Jaime? Não é nem fazer pergunta, é de prestigiar, né? Porque o que acontece? Hoje eu estou suspensa da academia, por enquanto, vou fazer uma cirurgia de hérnia inguinal, mas o que acontece? E o que acontece? Eu precisei fazer uma alimentação para aumentar peso, ganhar massa muscular, onde a nutricionista entrou com um favor, na época a minha amiga me orientou, porque eu não aceito muito aquelas creatinina, porque a pessoa que, além de ser intolerante a leite, é intolerante à lactose, não é a intolerância, mas é a alergia e também a glúten. Eu falei, meu Deus, como que eu vou aumentar a massa muscular? A alimentação. Aí, bem, só para deixar vocês. Realmente precisamos de um nutricionista para todas as fases da nossa vida. Obrigada, é isso aí. Não, realmente, muitas pessoas, às vezes o médico dá algum diagnóstico, né, e a pessoa não pode comer glúten, lactose e vários outros alimentos, e ela pensa assim, o que eu vou comer? Né? Fica desesperada. E o nutricionista é que realmente quem vai dar essas opções, né? Então, assim, hoje em dia, claro, melhorou muito essa questão do médico, ele sabe, né, diferenciar, ó, eu vou até aqui, daqui para lá é o nutricionista. Legal. Mas tem, infelizmente, né, ou tem profissionais que já fazem tudo, né, não deveria, porque quem faz dieta realmente é um nutricionista, com exceção do nutrólogo, que é uma especialidade, que é uma especialização médica, né, em alimentação, aí é outra coisa. Mas se ele for um endócrino, ele vai te passar o quê? Os medicamentos, né? Vai te dar orientação, vai te encaminhar para o nutricionista. E o nutricionista é quem vai realmente falar o que você deve comer ou não. E as opções, né? Então, mas às vezes também é o próprio paciente que... Ah, não quero ir não. Tá bom. O senhor me dá alguma lista aí e tal, eu vou me virando. Só que aí ele vai continuar com dor, né? Não vai ter o efeito desejado, não vai ganhar massa muscular, né? Então, procurem realmente ajuda especializada, né? Então, por exemplo, estou com uma dor lombar. Vai no fisioterapeuta, né? Vai no... tem um personal trainer que pode te ajudar, mas ele também não sabe tudo. Então, cada especialidade sabe um pouquinho. E aí, por isso, claro, que não tem uma pessoa só que sabe tudo. Você tem que ir nos profissionais indicados, tá? Então, procurem ajuda especializada. Tá bom? Existe a possibilidade de massa muscular sem esses suplementos como o whey protein? Olá, tudo bom? Então, eu queria saber o seguinte, existe a possibilidade de aumento de massa muscular sem esses suplementos que estão muito na moda, whey protein e tal, só com alimentação? E em cima de uma alimentação vegetariana ou vegana, são duas linhas próximas, mas estão diferentes. Como é que isso acontece, assim? Se
se tipo, o cliente não quiser tomar nenhuma substância como esses suplementos de creatina, whey protein, para aumento de massa muscular ou saúde nele? Sim. Tá? Obrigada pela pergunta. Seria, no caso, só esportista mesmo? Seria um idoso? Só praticante de atividade física? Não, qualidade de vida. Tá. Bom, uma coisa muito importante, claro, é a musculação, né? Então a gente só vai realmente ganhar a massa muscular fazendo a musculação. Associado a isso, a gente tem que ver a parte da alimentação. Muitas vezes, a gente não consegue atingir a recomendação de proteína, por exemplo, na alimentação. A gente teria que consumir uma quantidade muito grande de carnes, de frango, né? De leite, derivados. E às vezes, só com a alimentação a gente não consegue. Então a gente iria para essa suplementação. Então isso é uma coisa. Aí agora, creatinina e vários outros aí a gente teria que avaliar. O idoso é fundamental que use, tá? Suplemento. Então, mesmo que ele, claro, não faça musculação, mas ele vai perder, o idoso vai perdendo, né, muita massa muscular. Então é importante um suplemento. Tem vários suplementos no mercado, tá? Então por isso o profissional para te orientar sobre qual o melhor. Você falou de vegano e vegetariano. Todo mundo sabe a diferença? Então, o vegetariano, ele ainda come, tem o ovo lacto-vegetariano, né? Que ele come ovo. O lacto-vegetariano, ele come leite derivados, né? E o vegano, ele não ingere nada de origem animal, tá? Nem ovo, nem leite, etc. E tem alguns suplementos para veganos, tá? Suplementos à base de farinha de ervilha, de arroz, etc. Tá? Então, o vegetariano ou o vegano, ele consegue ter um ganho de massa muscular, sim, com suplemento e com... Claro, a alimentação tem que ajustar muito, né? Só que ele precisa de mais ainda de suplemento, porque ele não ingere nada de origem animal, a proteína dele é só de à base de feijões, né? E ervilhas e alguns alimentos, fontes. Então, de gama de clientes no atendimento online, mesmo aqui na ilha, né, o pessoal percebe que é mais confortável, o pessoal chega do trabalho, toma banho, rola a toalha na cabeça, faz terapia com a toalha enrolada na cabeça. Mas eu atendo de modo presencial aqui na ilha também, né, e o que eu vou falar hoje, agora, né, vai cruzar muito com o que todo mundo já falou aqui, né, sobre corpo, autoestima, né, e nessa relação, nesse momento de final, né, de pandemia, mas que eu acredito que a gente esteja caminhando, né, para esse final, mas dessa nossa relação da autoestima e da nossa relação com o corpo, né? Quem aqui, nesses 2 anos de pandemia, não sentiu diferença no corpo? Quem não sentiu? Quem sentiu diferença no corpo? Então, eu vou falar um pouco sobre como que manter essa relação mais saudável possível com a nossa autoestima e com essas diferenças, né? Porque é impossível, né, numa pandemia onde teve enfrentamentos, né, sociais juntos, individuais, muitas perdas, né, perdas de trabalho, desorganização de rotina. Então, praticamente todo mundo viu diferença no corpo, né? Então, vou falar um pouquinho dessa relação de como que a gente consegue manter essa relação um pouco mais saudável, né? Primeiro, não se comparar, né? Em 2 modos, né? Não se comparar com o outro e não se comparar com a gente em um outro momento da nossa vida, né? Primeiro, quando a gente se compara com o outro, a gente está se comparando com um recorte da vida do outro, né? Uma parte do que ele está querendo mostrar. Às vezes e às vezes é até uma fantasia. E quando a gente se compara com o recorte do outro, às vezes é muito o que a gente está fantasiando daquele recorte que ele deu. Então, entende a problemática de se comparar com o outro, né? E comparar com a gente, com o nosso outro momento da vida. Foi falado aqui sobre relação, cobrança da mulher na sociedade, no social. Então, geralmente, esse lugar de cobrança da estética do corpo é muito mais voltado para a mulher, né? Então, quem aqui nunca teve, ou de repente até tem, aquela peça de roupa que fala: eu vou guardar porque eu ainda vou vestir essa roupa, eu ainda vou caber nessa roupa. E aí você vê a pessoa tem 40 anos e a roupa era quando tinha 20. Então, né? Então, será que o corpo de 40 vai voltar aquele corpo de 20?
que talvez, né, teve filho, né, ainda estava em desenvolvimento. Então, ter esse cuidado também de não se comparar com o outro e com a gente em outro momento. Como que a gente estava de trabalho, de vida, de relações, de lugar, né, onde a gente estava morando. Então, é muito importante ter esse cuidado, essas pegadinhas, né, da comparação com a gente mesmo em outro momento e com o outro. Mudar o olhar, né? Deixar de reparar. Quando a gente repara muito no outro, a gente não se conecta com a gente, né? São aqueles fiscais do corpo alheio, né? Ai, porque fulano engordou. Nossa, mas que emagreceu demais, né? Então, ter esse cuidado, dessa mudança de olhar e entender também que é diferente, né? Que nós somos muito diversos. Então, nós temos muito corpos diferentes, né? Modos diferentes. Então, ter essa mudança do olhar. Porque quando você entende a diferença do outro, você consegue entender melhor você e olhar melhor para você, se conectar melhor com você, né? Então é muito importante ser mais gentil, amorosa e compreensiva consigo mesmo, né? Tanto as mulheres quanto os homens, né? Por que é tão fácil a gente acolher uma amiga, acolher uma vizinha, né? Dar apoio, falar a palavra bonita para a amiga, e para a gente é tão difícil, né? Então, nesse processo de construção da autoestima, fortalecimento da autoestima, é muito importante esse autoacolhimento, né? Essa gentileza, ser carinhosa, ser caridosa com a gente, entender os nossos processos, os nossos momentos, né? A questão da comparação, do olhar, de se olhar. Então é muito importante esse autocuidado, esse acolhimento nosso, né? De carinho mesmo. E perceber coisas em você que seja para além das características físicas, porque quando a gente fala de autoestima, relação com o corpo, a gente foca muito isso no externo, né? O que olha no espelho, vou me parabenizar. E aí, olha só o corpo ali, o que a gente tem, né? Então, vou até deixar uma atividade para todo mundo aqui, mais tarde, na hora de for tomar banho, né? Toma aquele banho, sente o corpo, olha no espelho e parabeniza você por alguma coisa que você gosta de você sem ser o corpo. Nossa, eu sou uma cozinheira maravilhosa, né? Meu feijão, meu arroz, ninguém faz melhor. Eu sou uma avó tão carinhosa, eu sou uma amiga que acolhe, que ouve, eu sou uma profissional incrível, né? Sou uma profissional competente. Então, reconhecer você para além das características físicas. Então, isso faz a gente se conectar muito com a gente também, né? Nesse processo de construção da autoestima, de fortalecimento, de entender, né? Os nossos momentos, as nossas redes também. A rede é muito importante, claro que é importante a gente se reconhecer, mas ter uma rede de apoio para ajudar nesse processo também é muito importante. Mas é claro que se for muito difícil, né, esse processo, se estiver sendo muito pesado, é importante ficar atento e buscar ajuda, né? Porque a psicoterapia, o processo terapêutico, ele ajuda muito, né, na manutenção do desenvolvimento, da construção, do fortalecimento da autoestima, do crescimento emocional, do desenvolvimento da maturidade emocional. Porque às vezes a gente fala em idade, só que a idade não tem a ver com a maturidade emocional, né? Tem muita gente aí que já tem uma idade, uma maturidade de vida, mas não tem uma maturidade emocional, né? Então é importante também, né, pela sua palestra e pelos seus esclarecimentos, porque fazia terapia, eu faço terapia, eu fiz alguns anos atrás, parei e voltei agora há pouco tempo, eu tenho 4 meses, e eu quero dizer o seguinte, que fazer terapia, como você disse, ainda é um tabu, porque as pessoas acham assim, eu não vou fazer terapia, eu não tenho problema de cabeça, não tem nada a ver com isso. Terapia é puro autoconhecimento e a gente tem que identificar o momento que estamos vivendo e se precisamos de ajuda, sim, porque a gente não dá conta de tudo sozinho. Então, naquele momento que a gente se sente mais frágil emocionalmente, essa é a visão que eu tenho, e por isso é que eu voltei para a terapia e falei, opa, não estou dando conta disso aqui, eu vou procurar alguém para me ajudar. Entendeu? Então, acho que é isso. Quem ainda tem esse tabu, quem acha... Quando a gente tem um problema no pé, não procura um ortopedista? O que a gente tem um problema conosco e para a gente se entender mais, não vai procurar um terapeuta holístico ou uma psicóloga, enfim. Eu estou dando esse depoimento aqui justamente para ajudar a quebrar essa barreira que a sociedade como um todo tem. É só isso mesmo para acrescentar. Obrigada.
obrigada, né, pelo depoimento, e é muito importante, porque as pessoas, hoje em dia a gente até está desconstruindo um pouco. Eu estou aqui falando, você tá aí, levantou para falar, mas ainda, a gente ainda tem algumas pessoas que falam, vou fazer terapia, falo baixinho, e entender que não é o lugar do problema. A gente ainda tem, mas pelo menos a gente está buscando ajuda, esse movimento de esperar o copo encher para buscar ajuda, né? E não, a psicoterapia, a gente também tem que tirar a psicoterapia do problema. É um lugar ali de autoconhecimento, é um lugar de mergulho em si, né? Às vezes eu estou em sessão e aí uma cliente chega e fala, essa semana não aconteceu nada de bom, não tem nada para falar. Nossa, que bom! Então, o que teve de bom? Né? O que aconteceu de legal? O que você viu que mudou um comportamento, um pensamento diferente? Então, é um lugar muito importante, é muito bonito ver, participar desse processo, né, das pessoas, com as pessoas. Eu sempre agradeço os meus clientes por me permitirem estar com eles, né, nessa caminhada terapêutica. Eu acho que é isso. Muito obrigada, gente. Eu sou Silvia Teixeira e eu hoje estou com o Personal Organizer. A gente na vida tem várias fases. E na minha fase atual, né, eu estou em transição de carreira. Eu já trabalhei como arquiteta, sou professora, gosto das coisas que eu faço. Não desgosto, não. Da arquitetura, gosto de ser professora. Mas eu acho que a gente muda, né? A gente se transforma que nem a borboleta. E agora eu estou numa outra fase. Estou me aposentando, eu quero mudar. E eu optei por ser Personal Organizer. E venho falar assim, um pouquinho do que faz o Personal Organizer. Né? É uma profissão relativamente nova. Ela surgiu nos Estados Unidos, nos anos 80, né? em função do crescimento das compras exageradas que existia, né? Então ali começou o trabalho do Personal Organizer. O Personal Organizer é o profissional que avalia, orienta e cria sistemas variados de organização. O maior diferencial do trabalho do Personal Organizer é que ele oferece um serviço de organização personalizado, individualizado para cada cliente, para cada serviço, né? O profissional busca, em primeiro lugar, compreender o histórico do cliente, as suas preferências, a rotina e os objetivos dele com aquela organização específica. O trabalho tem muito mais a ver com a transformação na maneira de pensar todo o ambiente, indo muito além da mera organização do espaço físico. Semelhante ao trabalho do personal trainer, o resultado vai depender de você e das escolhas. O Personal Organizer vai oferecer toda a orientação e suporte necessário para o cliente possa tomar decisões e é ele que vai definir o que manter ou doar ou colocar na prática sistemas eficazes para garantir a funcionalidade do dia a dia. E existem várias áreas de atuação, né? Desde a organização residencial, de closet, banheiros, despensa, lavanderia, né? E hoje, com a pandemia, surgiu outros focos, né? O home office, né? Hoje em dia, muita gente passou a trabalhar em casa, né? Eu fiquei 2 anos trabalhando em casa e a gente precisou, né, na dor, montar um home office. Né? As crianças precisaram de uma rotina. E muitas vezes os pais não conseguem essa rotina. Então, através do Personal Organizer, você organiza uma rotina doméstica, uma rotina do dia a dia de uma criança. Também nós temos rotina para idosos ou pessoas portadoras de deficiência, noivos, né? Você trabalha na organização de um novo lar, né? Muitas vezes o casal, né, Pedro está aí com a namorada,
né? O casal vai começar uma nova vida junto, então vai precisar de quê? Começa a espalhar, vai palpitando e não sabe exatamente como é que é, mas o que eles querem, o que aquele casal quer. Que é uma vida nova que não é a vida dos pais. Então, assim, você também faz uma organização para noivos, ou pessoas que se separaram também, né? Ou uma organização para luto. Às vezes a pessoa perde um ente familiar e não tem coragem, ou não pode mexer, não tem condição de mexer naquelas coisas, né? No acervo da pessoa que faleceu. Então você contrata um personal organizer que vai ali, que vai separar com carinho, né, dentro das suas expectativas, tudo que você precisa para fazer uma doação, ou para jogar fora também, né? Porque muitas vezes você guarda, né? Foi o que alguém falou, não me lembro mais se foi o Luciano, falou que às vezes você guarda roupas que você usou há 30 anos atrás. Vou emagrecer. Não, foi José que falou, acho. Vou emagrecer para usar essa roupa. E fica ali ocupando espaço no teu guarda-roupa. Né? A gente tem, às vezes nós não temos coragem de mexer. Fica esperando. A gente só entulha. É uma coisa bastante importante. Como ter uma vida mais organizada? Comece com o que você tem. Não se preocupe em adquirir organizadores. Descarte o que não usa. Decida de um novo destino ou recicle o que tem. Desapegue do que não precisa. Atenção à saúde mental. A desorganização pode afetar a nossa motivação com a bagunça. Perdemos o incentivo e a vontade de fazer as tarefas. Saiba pedir apoio. Se não consegue sozinho, peça ajuda. Né? Use aplicativos, agendas, relacionar as tarefas diárias. É um dos melhores recursos para evitar o cansaço mental e evitar a procrastinação. Né? Às vezes a gente... eu tenho um monte de tarefa, então junta tudo na cabeça. Não, eu não esqueço. Não, a gente esquece sim. Né? É importante escrever. Né? Não gosto de escrever. Tá, bota. Hoje em dia a gente tem aplicativo no celular que faz isso. Faz uma listagem do que você precisa fazer. Né? Daqui a pouco eu vou mostrar um exemplo de 4 exemplos que vai falar a esse respeito mais detalhadamente. Defina um lugar certo para guardar as coisas. Por exemplo, chegamos na rua com as chaves. Defina um lugar para guardar a chave. Porque evita ficar perdendo. O celular, a bolsa, né? Os próprios controles da televisão. Cada coisa deve ter um lugar. Porque assim fica muito mais prático. Você chegou, pendurou a chave. Você chegou, botou o celular lá. Você já sabe exatamente onde estão os carregadores. Tudo bem que dentro de uma casa vão ter 3, 4 carregadores, cada um bota num lugar. Bota o nome e esse lugar, essa casinha é do seu, essa casinha é do seu. E vamos respeitar a casinha de cada um. Termine a tarefa que começou. Importante. Se você começou uma tarefa, não para ela para fazer outra. Procura terminar sempre aquilo que você começou, porque senão vai ficar sempre alguma coisa inacabada. Defina uma ordem na hora de realizar a organização. Programe o que vai ser feito em cada uma dessas atividades. Por exemplo, na faxina mensal. O que você vai fazer na faxina mensal? Né, no caso de uma dona de casa, ou até mesmo para você determinar para quem está te ajudando. Atividade mensal, na faxina semanal, na faxina da limpeza diária. Né? Se você definir, você não vai repetir. A pessoa que vai lá estar te ajudando já sabe que toda semana ela vai ter que fazer aquilo.
Então não precisa você se desgastar e falar, fulano, tem que limpar, não sei o quê. Não, já está ali, está escrito. Tem o hábito de fazer a manutenção da despensa. Uma outra coisa importante. Muitas vezes a gente acaba comprando coisas que a gente já tem lá. E aí você perde dinheiro. Muitas vezes você deixa, a coisa perde a validade. Então é importante, faz uma listagem da despensa. Uma vez por mês, você vai ali, você vai avaliar se perdeu a validade ou não, e vai lá, ticando o que você precisa comprar. Novamente, aplicativo. Você tem aplicativo no celular que você pode compartilhar, né? No caso de um casal. Gente, meu tempo acabou. Mas, ó, importante, desarrumou, arrume. Abriu, fechou. Sujou, limpe. Acendeu, apague. Pegou, guarde. Acabou, reponha. Né? São pequenas coisinhas que a gente, para facilitar o nosso dia a dia. Tá? Obrigada. Bom dia. Então, lembrar que também pode ser aplicado nas empresas, que você falou muito da casa, né? Mas eu vi uma foto outro dia de uma amiga que é personal organizer e fez a mudança, por exemplo, de uma empresa de endereço para outra. Imagina, se já é difícil fazer mudança da gente, imagina de uma empresa. Onde que eu enfiar? Cadê aquela caixa? Eu preciso daquele documento. Então, acho que isso é super importante, né? Hoje em dia, é até bom lembrar que eu não falei sobre mudança. Uma mudança residencial organizada, você consegue em 3 dias, no máximo, fazer essa mudança. Né? Você tem uma programação, isso serve tanto para residencial quanto para comercial. Né? A organização não é só para isso. E assim, eu ia falar até, mas de uma matéria, se alguém tiver oportunidade, na farmácia Raia, tem uma revistinha ali que fala sobre organização. E tem 4 exemplos de organizações muito interessantes. Até mesmo um rapaz que é TDAH, que ele hoje é gerente de uma empresa, e outros estudantes, que através da organização eles são bem-sucedidos. Obrigada. Então, gente, esse foi o nosso círculo de palestras. Vocês foram convidadas para essa manhã de informações. Eu agradeço a presença toda de vocês aqui. Agradeço a vocês todas que acreditaram, que prestigiaram. Agradeço novamente aos meus parceiros, eu tenho que contar com eles, eu tenho que falar com eles, né? Porque eles que fizeram essa manhã ficar mais linda, porque nós vamos fazer os sorteios e os brindes. Então eu tenho que falar com meus parceiros toda hora, não tem jeito, gente.